Sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre âncoras de carreira. E eu já vou começar explicando para você o que são as âncoras de carreira. São os nossos valores profissionais, são as nossas motivações, conscientes ou não, que nos mantém engajado ou frustrado num trabalho, numa carreira, numa profissão. Ela independe da carreira que a gente está escolhendo, ela independe da cadeira que a gente está sentando naquele momento, porque ela diz sobre a gente, sobre as nossas preferências dentro de uma carreira, dentro de uma profissão. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. A gente escolhe uma profissão ou entra no mercado de trabalho ou cria o nosso próprio negócio sem avaliar a nossa percepção interna dos pontos que nos motivam, que nos agradam, que respeitam aquilo que a gente valoriza na nossa vida. Muitas vezes a gente é seguido pela onda do mercado, né? As profissões mais requisitadas, as carreiras do futuro, aquilo que nossos pais queriam pra gente, e a gente esquece de olhar pra dentro, de olhar, beleza, mas o que vai me fazer estar nessa posição, nessa profissão no longo prazo? Descobrir as suas âncoras de carreira te levam para o longo prazo. Porque quando a gente faz escolhas que não condizem com aquilo que a gente valoriza, então se eu tenho uma âncora alta de estilo de vida e eu entro num batidão de trabalho de uma carreira que não dá espaço para esse meu valor, eu não aguento o longo prazo. Alguma hora eu vou me frustrar, alguma hora eu vou querer sair. Então hoje eu quero que você assista essa aula analisando o momento atual que você está, a profissão, a carreira que você tem, mas também aquela que você quer trilhar, né? Aquela que vai dar de fato vazão à sua âncora de carreira. Não é sobre só fazer transição e mudar o seu trabalho, mas também ganhar consciência dessas âncoras para aplicá-la no trabalho que você tem hoje. E vamos lá! As âncoras de carreira são as representações das nossas motivações profissionais e uma combinação dos valores que a gente não abre mão e que representam o nosso próprio eu. Elas mudam? Elas podem mudar. Isso diz muito sobre o nosso momento de vida, mas na maioria das vezes elas têm uma razão por existirem ali. Então não é que elas mudam completamente, mas o foco, dependendo do momento de vida que você está, pode fazer elas serem mais ou menos importantes naquele momento. Então, por exemplo, às vezes você tem uma âncora de carreira de desafio e de dedicação a uma causa, mas aí você passa por uma grande transformação de vida, você passa por uma maternidade, né? Você tem filhos, e aí você começa a crescer a sua âncora de carreira, a sua valorização do estilo de vida. E aí naquele momento você pode falar, isso talvez não era um valor profissional tão alto antes, mas hoje é. Então o importante é você fazer o teste, né? Eu até recomendo que antes de continuar essa aula, faça o teste, dê um pause aqui na nossa aula, faça o teste que está no link abaixo aqui para vocês. Depois que vocês tiverem o resultado, sem muito spoiler, vocês voltam aqui para a aula, porque eu vou falar de cada uma dessas âncoras de carreira. Você deve estar se perguntando, mas de onde vêm essas âncoras de carreira? Quem criou essa teoria? Essas âncoras vêm de Edgar Schein, ele é um especialista em desenvolvimento organizacional, meu colega aí de profissão, ex-professor do MIT, e ele desenvolveu, né, colocou vários dos valores profissionais mapeados no ambiente corporativo, nas pesquisas que ele fazia, e colocou elas dentro de 8 âncoras, de 8 valores mais comuns aos profissionais. Então hoje ela é usada como base de valor profissional quando a gente olha para a carreira das pessoas, e elas nos ajudam principalmente em 2 pontos. O primeiro deles, autoconhecimento. O segundo deles, decisão. Autoconhecimento, porque eu posso, com base na consciência das minhas âncoras, escolher a profissão que eu quero, escolher a área que eu quero dentro daquela carreira, escolher o cargo, alinhar eles às minhas motivações. E decisão, porque eu posso, com aquele momento, decidir se eu vou mudar de carreira ou se eu vou trazer um projeto novo para aquela posição que eu já tenho. Eu vou alinhar a compatibilidade dos meus valores com a profissão que eu escolhi, dos meus valores com a minha carreira, com a minha cadeira. E agora eu já vou começar te mostrando aí então quais são as 8 âncoras de carreira. Primeiro eu vou te mostrar todas aqui, para você já conhecer todas as âncoras, depois eu vou me aprofundar em cada uma delas. Então vamos lá. Primeira âncora, autonomia e independência, o nome já dá um spoiler. Segunda âncora, competência administrativa geral. Esse nome não dá spoiler, eu vou desmistificar um pouquinho ele quando eu me aprofundar. Terceira âncora, competência técnica funcional. Quarta âncora, criatividade empresarial.
Quinta âncora, dedicação a uma causa. Sexta âncora, desafio puro. Sétima âncora é a minha âncora mais alta, estilo de vida. E oitava e última âncora, segurança e estabilidade. Então vamos nos aprofundar? A primeira âncora é a âncora de autonomia e independência. São aquelas com baixa tolerância para seguir regras e procedimentos pré-estabelecidos. São pessoas que gostam da liberdade, que buscam evitar restrições. São pessoas que gostam da autoliberação para fazer coisas do seu jeito, da sua maneira, gostam de criar, gostam da liberdade e do poder de escolha, de trabalhar onde quiser, como quiser, quando quiser. Então vocês já conseguem imaginar aí, né, que são posições, né, pessoas que se dão muito bem na posição de profissional liberal, de autônomo, de mentor, de mentora, de consultor, de coach, de empreendedor. Não é coincidência se você tiver essa âncora alta. Porque se você está aqui assistindo essa minha aula, você sabe que eu falo muito disso. Eu falo muito da liberdade de escolha, eu falo muito da flexibilidade no trabalho. Então, pessoas que estão buscando isso ou que já valorizam isso, provavelmente estão aqui comigo. Então, se você tem essa âncora alta, você já sabe que não é uma coincidência, né? Você está justamente no lugar certo. Quando eu falo da âncora 2, eu falo da competência administrativa geral, que apesar de ter o administrativa no nome, não tem nada de operacional. É comum para pessoas voltadas à supervisão, à liderança, à influência. Elas gerenciam grupos, gerenciam comunidades, porque elas consideram o sucesso da empresa o seu próprio sucesso. Então é menos sobre aquela ali da autonomia e da independência, de fazer sozinho, mas ela faz através dos outros. Ela gera resultado e fica feliz com os resultados através do grupo, através dos outros. Então são pessoas que se dão muito bem como líderes, que têm naturalmente aí uma vontade, uma habilidade de liderar, e elas integram os esforços das equipes para conseguirem resultados por compartilhamento de responsabilidade. Então ela não deixa a responsabilidade só nela, mas ela divide e aquilo ali realiza ela. Ela ver os outros realizando através de um guia, de uma liderança, realiza ela. Então, se você tem essa âncora alta, saiba que você vai dar um excelente gestor, um excelente gerente, um bom CEO, né? Supervisor, coordenador, posições de liderança. Indo para a âncora 3, a âncora de competência técnica funcional. Agora sim, a gente está falando mais do detalhe. Agora sim, a gente está falando de uma profundidade maior num tema. Menos liderança e visão estratégica aqui de cima e uma visão mais afunilada. São aquelas pessoas que estão voltadas para suas habilidades técnicas específicas. Elas gostam de ser expert naquilo ali. Elas gostam de ser acionadas por favor, você é referência nesse tema, me explica sobre isso. A realização profissional está relacionada com uma carreira em uma mesma profissão, um tempo de experiência naquilo, em um estudo mais profundo, em uma prática mais profunda daquele tema. Pessoas que têm, então, a competência técnica funcional alta, exercitam o seu talento, exercitam a sua capacidade naquela área. São técnicos, são especialistas, são pessoas, né, referência naquele nicho e que vão poder muitas vezes compartilhar o seu conhecimento, mas muito voltado naquela área de expertise. Quando eu falo da âncora 4, a âncora de criatividade empresarial, eu estou falando daquelas pessoas que usam a criatividade, independente da posição que elas estejam, aquele é um valor alto, um valor de criação. Representam pessoas que querem criar, que gostam de criação, que se motiva ao criar coisas novas, que se motiva a correr riscos e a ter desafios que vão ser resolvidos através da criatividade. E aqui não é sobre você pegar e falar, poxa, eu tenho essa criatividade alta e a minha posição hoje na empresa não me dá vazão para isso, porque às vezes você está numa posição que é muito executora, mais operacional, mais cheia de tarefas e você se sente ali talvez sem espaço para criar, né, para dar vazão para a sua criatividade. Você pode sim tomar a decisão de essa cadeira não é para mim, agora que eu sei que eu tenho criatividade alta, eu quero dar vazão ao meu potencial, mas você pode também usar para se desenvolver e falar, beleza, se minha posição não me dá isso,
Como que eu posso adquirir projetos ou sair da minha zona de conforto, da minha área e ir fazer projetos novos, buscar desafios onde eu posso dar vazão para minha criatividade? Tem muita gente que faz isso até em paralelo. Então, se a minha posição é essa e isso não me dá aqui, como que eu faço isso na minha vida lá fora? Como que eu exercito a minha criatividade? O grande ponto aqui das âncoras é esse. Se você tem âncora alta de criatividade empresarial, procure formas de dar vazão à sua criatividade. São pessoas excelentes aí, como arquitetos, designers, profissionais de inovação, de marketing. Hoje a gente vê o marketing digital dominando. A gente precisa ser muito criativo, gente. Estamos falando de uma era onde o marketing, principalmente o digital, ficou tomado por fórmulas. E muitas vezes a gente perde essa vontade que a gente tem de criar. E não só vontade, esse diferencial único que vira o marketing quando ele é, de fato, usado com criatividade. Então, se você tem, né, essa habilidade alta, saiba que você vai estar na frente de criação, de desenvolvimento de um novo negócio, de coisas tecnológicas novas, inovativas, né, formas de dar vazão à sua criatividade empresarial. Âncora 5 é a âncora de dedicação a uma causa. Essa aqui já dá muito spoiler no nome, mas são pessoas que escolhem trabalhos e projetos alinhados aos valores pessoais dela. Então ela tem um valor forte em ajudar o outro, em perceber o impacto do trabalho dela. Elas gostam de se comprometer com causas grandes, causas importantes, causas sociais. Uma das características mais marcantes é o relacionamento interpessoal, a devoção, a vontade de ajudar o outro e tornar o mundo melhor. Eu tenho certeza, né, que temos muitos mentores aí dentro do nosso projeto que tem forte essa dedicação a uma causa, né, justamente porque quer ver o impacto do seu trabalho no mundo, seja através de pessoas, seja através de deixar sua marca, né, no ambiente, né, são pessoas que têm metas ambiciosas de transformar o mundo, de transformar a vida das pessoas, mas também de se aprofundarem, de ajudar, de estender a mão. São pessoas que, por muitas vezes, fazem trabalhos voluntários, seja através de divulgar o seu conhecimento ou de colocar a mão na massa. Professores, psicólogos, pedagogos, né? Pessoas que, mentores, né? Consultores, mas muito no sentido de trabalhar o desenvolvimento, ajudar, se colocar à disposição. Âncora 6, desafio puro. São aquelas pessoas que buscam desafios, metas ambiciosas, obstáculos que parecem impossíveis. Você já conhece, se não é você, você conhece alguém assim. Que se você fala, ó, a nossa meta é 10, a pessoa não vai descansar, porque ela vai querer, né, alcançar a meta no 15, no 20. São pessoas que se você fala, isso aí ninguém nunca fez, isso é impossível, ela vai se motivar ainda mais. Porque eles são sedentos por desafios, seja por problemas de difícil resolução ou disputa com pessoas que sabem mais aquilo, ou disputa com oponentes fortes, né? Aquela pessoa que quer se desafiar, que já percebeu que o crescimento dela vem desse desafio. Então são pessoas que se dão muito bem em resolução de problemas, resolução de conflitos, desafios, metas, cenários complexos, pessoas que navegam bem em contextos caóticos. Quem se dá bem aí? Quem tem a âncora desafio por alta são pessoas que são muito boas de vendas, profissionais da área comercial. Aí eu coloco até assim, né, lutadores, pessoas que têm também aí, né, um perfil de mais sagaz ali em relação ao atingimento das metas, mas também alguns gerentes de projetos, Scrum Master, né, novas profissões que a gente tem no mercado que trabalham com metas desafiadoras. Âncora 7. Essa âncora é a minha âncora mais forte. É a âncora de estilo de vida. Representa pessoas que estão voltadas a dedicar-se de forma quase igualitária à sua carreira e a si ou à sua família. Buscam equilibrar as suas necessidades pessoais e profissionais de forma a viver a sua vida sem que um desses pilares se sobreponha ao outro. Então a gente vê um movimento, principalmente, né, quem é mãe ou pai, já percebeu isso, assim, né? Que são pessoas que às vezes falam, poxa,
O estilo de vida para mim não era algo tão importante, agora virou. E eu não dedico essa âncora apenas para quem é mãe e pai, até porque estilo de vida sempre foi uma âncora forte para mim. Independente de eu ter sido mãe ou não, antes mesmo disso, eu já tinha estilo de vida como uma âncora muito forte. Eu lembro que era 6h30 da tarde, tinha uma sessão de yoga que eu não queria perder. E essa mesma sessão tinha às 8h30 da noite. Eu podia tranquilamente trabalhar até às 6. Meu contrato de trabalho era até às 6, mas era bonito ficar até 6h30, 7. Eu não aceitava isso. Eu falava, não, eu vou justamente fazer a sessão de yoga das 6h30 da tarde, porque eu não me realizo no longo prazo se eu não tiver dedicando tempo suficiente também para mim, para o meu estilo de vida, para o cuidado que eu tenho comigo mesma. Então não é só sobre o que você vai fazer nesse tempo, mas é sentir e perceber que você está dedicando o mesmo tanto para o trabalho e o mesmo tanto para o seu estilo de vida. E isso não é muito comum hoje, né? A grande maioria das pessoas acabam se dedicando muito mais ao trabalho. E essa âncora e ter clareza dessa âncora foi justamente o que me fez tomar a decisão de mudar de carreira, de mudar de formato de carreira, de sair do mundo corporativo, de vir para o digital. Mas eu podia muito bem ter vindo para o digital e mantido aí, né, esse overload de trabalho e continuado a trabalhar muito. Até porque não existe essa barreira no digital, né? Se a gente não se cuida, a gente trabalha muito mais do que no corporativo. Então, o fato de não ter a rigidez do horário também não é garantia de que você vai trabalhar menos. Muitas vezes você vai trabalhar mais. Mas ter a âncora de estilo de vida alta me fez lembrar que agora que eu desenho o meu formato de trabalho, eu tenho que respeitar a minha âncora forte, que é a âncora de estilo de vida. Porque o que acontece se eu não respeito, se eu não dou vazão para essa minha âncora? Eu não sustento o longo prazo. Alguma hora eu vou falar, ah, não, cansei, esse negócio do digital não é para mim, porque eu tô muito estressada, porque eu tô trabalhando mais do que antes. Mas agora tá nas minhas mãos decidir. E é isso que eu falo muito dentro das mentorias. Então eu escolho o meu formato de trabalho, eu avalio aquilo que realmente é importante para mim. Se é estilo de vida, como que eu vou formatar o meu trabalho, encaixar o meu trabalho na minha vida e não encaixar a minha vida no meu trabalho. E quando eu falo que as âncoras de carreira mudam, eu queria dar um exemplo meu. Quando eu estava lá no mundo corporativo, eu tinha muito alto. A minha primeira âncora era estilo de vida e a minha segunda âncora era autonomia e independência. Por quê? Porque eu precisava da autonomia e independência naquele momento para viver a minha âncora mais alta, que era o estilo de vida. Como o trabalho ele era mais enrijecido, como eu não tinha muita flexibilidade de horário e nem de trabalhar como e onde eu quiser, eu sentia que eu precisava de autonomia e de liberdade. Então eu fui crescendo dentro da empresa para posições também que me permitiam ter maior autonomia, porque aí sim eu chegava no escritório mais tarde, aí sim se eu precisasse sair no meio do dia eu saía. Então eu comecei a usar a âncora de autonomia e independência para me permitir viver maior estilo de vida. Quando eu vim para o digital, isso mudou. Não quer dizer que hoje eu não valorizo autonomia e independência, mas quer dizer que isso já virou base para mim. Agora eu só trabalho, né? Eu falo que uma vez que a gente aprende, a gente não desaprende. Então agora que eu trabalho desse jeito, com flexibilidade, com liberdade, eu não volto mais atrás. Então autonomia e independência para mim virou base. Estilo de vida continua ali em primeiro lugar, mas agora, empreendendo no digital, apareceu uma nova âncora para mim. Ficou mais visível uma nova âncora, que antes não estava tão visível, que é a da criatividade empresarial. Então hoje eu valorizo muito, dentro do meu espaço aqui no digital, poder criar, poder colocar minha criatividade, poder criar projetos novos, aulas novas, conteúdos novos. Então se eu sinto que eu estou respeitando o meu estilo de vida e que eu estou criando, eu estou feliz no longo prazo, eu estou sustentando a minha carreira aqui no longo prazo. Se começar a desequilibrar, se eu começar a trabalhar demais, eu vou falar, opa, peraí. De vez de questionar o meu trabalho, deixa eu ajustar a medida do quanto eu estou de fato olhando para as minhas âncoras. E a última âncora é a âncora de segurança e estabilidade. São aquelas pessoas que fazem escolhas com tendência a baixa volatilidade. São pessoas que topam menos os riscos, que elas buscam garantia de segurança, elas olham para os benefícios e pensam na aposentadoria, elas pensam na segurança que elas vão ter, elas estão mais motivadas a trabalhar pela segurança. O foco são empregos de longo prazo,
Ela não vai, talvez, topar empreender e saber que existe um risco de dar errado. Ela vai preferir e ser mais feliz e mais motivada sabendo que a âncora dela de segurança está respeitada. Percebe que não existe certo e errado, percebe que não existe verdade única. Eu posso estar aqui falando para todo mundo, se você virar mentor, você pode fazer os seus horários. Talvez essa pessoa fale assim, beleza, eu posso fazer meus horários, mas qual segurança eu tenho de que isso vai dar certo? A segurança está em você. E essa pessoa vai falar, poxa, eu prefiro que essa segurança esteja em algo externo, que seja um emprego que me dê um vale-refeição, um salário todo mês, uma estabilidade de horário, até porque eu não sei o que eu vou fazer com o meu horário livre. Então, se você é uma pessoa que tem essa âncora de segurança e estabilidade alta, não quer dizer que você precise trabalhar para os outros e que você precise trabalhar, né, num contexto enrijecido. Mas como que você cuida dessa âncora que você tem no seu empreendimento, né? Se você for autônoma, como que você cria um mecanismo para te dar segurança e estabilidade? É fazer um bom plano financeiro? É colocar suas metas de forma clara? É trabalhar bastante nos bastidores, né, para conter e para analisar esses riscos? São pessoas que naturalmente, em algum momento da vida, já foram guiadas para concurso, para ficar muito tempo, muitos anos na mesma cadeira, na mesma empresa. Então aqui, gente, o grande objetivo, né, dessa aula, já vou até fechar aqui, porque agora eu tenho algumas recomendações finais para vocês, é analisar as âncoras de carreira, olhar para aquelas duas mais fortes que você tem. Com certeza você se identificou aí com mais do que duas âncoras. E você pensou, essa aqui eu tenho um pouquinho, aquela ali eu também tenho um pouquinho. Mas o objetivo e o teste te guia nisso é destacar as duas mais importantes, né? Então use os insights desse teste para avaliar a sua carreira hoje. Perceba se você pratica esses valores na sua carreira hoje, do jeitinho que ela tá. Depois de fazer essa análise, pega um papelzinho aí, escreve para você não perder. Depois de avaliar se a sua carreira hoje está comportando esses valores profissionais, essas âncoras, escreva aí quais possibilidades de carreira e de papel poderia se beneficiar da sua âncora hoje, das suas duas âncoras mais fortes. E por último, como criar mais espaço para praticar esses valores, para dar vazão a esses valores a partir de hoje. O grande objetivo é analisar se a sua vida profissional hoje está coerente com aquilo que você valoriza. Porque é isso, mais uma vez, que vai te manter no jogo do longo prazo. É isso que vai gerar consistência, é isso que vai te ajudar a desenvolver na sua profissão, se destacar, se sentir de verdade realizado. Paty, eu tô nesse trabalho, mas eu não me sinto realizado. Meu trabalho é ótimo, é uma carreira excelente, meu pai, minha mãe têm orgulho de mim, mas lá dentro eu me sinto vazia. Será que você está dando espaço? Será que você está sendo coerente com seus valores profissionais? O que você valoriza? Não é só sobre trocar de profissão, mas é de criar novas cadeiras, papéis, espaços para você praticar os seus valores. Use, né, se for uma possibilidade para você, da mentoria para dar vazão, seja nesse novo formato de trabalho ou seja como algo extra, mas ali você vai ter a flexibilidade de viver os seus valores profissionais. Então é essa mensagem que eu deixo para vocês hoje. Espero que tenha trazido bastante clareza. Isso é essencial para a gente começar a desenhar o futuro, para a gente começar o processo de fato de transformar a nossa carreira em algo de verdadeira realização e coerente com a nossa essência, com os nossos valores, com quem a gente é. Muito obrigada e vejo vocês em outra oportunidade, em outra aula.